Hoje eu gostaria de começar fazendo as conexões entre as noções que tínhamos visto à segunda-feira. E algumas noções que também vocês viram ou estudaram ou estão relacionadas com a disciplina de álgebra linear. E especificamente com um reforço de vetores. E de vetores por ser a ferramenta que usa-se para caracterizar outra classe de movimentos que não aconteçam ao longo de uma dimensão, ao longo de uma linha reta. Movimentos muito mais gerais, o movimento de uma pessoa, o movimento de uma pomba, o movimento de outros objetos. E para aquilo tem-se a necessidade de esclarecer a vital importância dos vetores na descrição dos fenômenos físicos, que não somente limita-se dentro da física para caracterizar os movimentos, mas em outros âmbitos da física para caracterizar outras noções. E comecemos com esse breve reforço, que um vetor não é uma seta, mas um vetor serve para caracterizar a posição relativa de um objeto respeito a outro. Se diz formalmente que um vetor tem módulo, direção e sentido, mas a palavra sentido, às vezes, não tem, perdão pela redundância, não tem muito sentido para caracterizar. Mas o mais simples é denotar o seu módulo, quão comprido será essa seta, e qual será a sua direção em relação a um determinado eixo, que poder se expressar como sendo uma informação angular para esse vetor A, como sendo θ de A. O seu sentido veria depois a interpretação. Por mais que se caracterize mediante essas três informações, diria que são duas as mais importantes, pois o sentido será interpretado por alguém. Será para a direita e o sentido contrário chama-se esquerda. Será para cima, o sentido contrário é para baixo. Mas poderia ser ir para cima e uma diferença angular de 180 graus, portanto, iria para baixo. Essa informação estaria embutida, mas poderia interpretar-se no sentido contrário. Ou seja, que respeita a um eixo coordenado, a um sistema cartesiano plano, que bate com essa imagem, com essa visualização, o módulo poder se expressar mediante o valor absoluto desse vetor. Por mais que seja uma grandeza que abranja várias informações, o comprimento dessa seta que representa o módulo, mas o módulo sempre será uma grandeza positiva, nunca negativa. Pois se for negativa, se chegasse algum dia a ser negativa, isso nunca jamais aconteceria, seria um vetor assinalando no sentido contrário. Aí entraria a interpretação do sentido contrário. Ou um vetor que mudou a sua orientação 180 graus. Ou seja, que essas duas informações, módulo e direção, são as vitais, as mais importantes para poder expressar e caracterizar o que um vetor fornece. Uma informação física ou uma mera informação matemática. Mas vamos, na aula de física, a ter que os vetores são as ferramentas importantes para descrever os movimentos e outras informações. Mas um vetor continua sendo o mesmo vetor sempre quando mantenha o seu módulo e direção. Tendo presente um deslocamento, mas é o mesmo vetor, módulo de direção idênticos. E tendo um conjunto de vetores, todos possuindo o mesmo módulo, a mesma direção, todos serão uma representação de um mesmo vetor A. Tanto é assim que no curso de equações diferenciais, às vezes há umas técnicas para resolver equações diferenciais que chamam-se técnicas de campos vetoriais. E um campo vetorial é imaginar alguma informação no espaço que tem módulo, mas que tem direção. Um campo vetorial no nosso dia a dia é observar a previsão do tempo e ver como essas setas que se deslocam, ou essas animações de setas que denotariam, que expressariam a massa do vento polar que chega até nossa região e resfria tudo, que tem uma determinada velocidade, mas um sentido, ou uma direção do seu movimento, é um campo vetorial. E as outras informações que poder se expressar e deduzir dessa representação de um campo vetorial. Mas o importante aqui é que um vetor continua sendo o mesmo, sempre quando, por mais que haja um deslocamento, sempre quando mantenha equivalente ao seu módulo e a sua direção. Ou seja, que se há uma possibilidade de fazer operações com vetores, alguém tem alguma pergunta? Não? Ah, agora sim, aproveito, já que há mais pessoas, gente ligada, conectada,
Bem-vindos e bem-vindas e boa noite, senhoritas e senhores. Agora sim, continuemos. Les agradeço de coração. Se puderem ligar as suas câmeras, será maravilhoso poderles enxergar e ao mesmo tempo compartilhar-lhes essa imagem da esquerda. Há uma simples forma de poder operar vetores, e uma dessas é a multiplicação do vetor por um número, ou por um escalar. Uma informação que é positiva ou negativa, mas que de forma geral pode ser definida como sendo um número real. Ou seja, que a multiplicação por escalar implicaria que se esse vetor A fosse multiplicado por uma informação equivalente a 2, implicaria que obtens um vetor do dobro do seu comprimento, mas mantendo constante a sua direção. Simplesmente o esticou em um fator 2, ou fez crescer em um fator no qual duplicou o seu comprimento. Se fosse por 3, seria visualmente o triplo do comprimento, ou formalmente seria o triplo do módulo. Mas se fosse qualquer número que seja, qualquer número real, não se pode representar, depende da informação, depende do tamanho desse número, depende do valor numérico. Mas de forma simples, pode-se dizer que esse vetor será uma escala maior ou menor, não se sabe, mas que dependerá desse valor, desse número C constante, que será um número real. E se, de ser um número real, pode-se definir também, muito simples, a forma recíproca do seu módulo. Se o vetor possui um determinado módulo e fosse multiplicado por seu recíproco, em outras palavras, se diz recíproco como sendo 1 dividido pelo seu módulo, e sendo um número também, 1 dividido por seu módulo, o mesmo vetor que tem duas informações, módulo e direção, e divide-se por seu módulo, só resulta numa. Mas seria um vetor cujo módulo será equivalente à unidade. E o importante desse vetor é que denotará a direção. E justamente como começamos a nossa aula anterior, da segunda-feira, a direção do nosso dia a dia a fornecemos assinalando. Por isso que esse dedo que denota a direção chama-se indicador. Assinala para onde quer que olhar ou para onde quer que ir. Então, essa informação nos está dizendo o quão distante ou a velocidade que eu fui por lá. Simplesmente está dizendo nessa direção. Não tem importância o seu modo. Poderia ser o dedo minguinho, ou poderia ser até com o nariz assinalar. Mas o importante é assinalar. Essa informação de direção está abrangida com essa forma de denotar um vetor de módulo 1, portanto, se chama vetor unitário. E para distingui-lo de outro vetor, pois ainda assim é um vetor, mas de módulo específico à unidade, denota-se ou escreve-se na sua parte superior mediante o circunflexo, mediante esse chapéu, esse acento que tem a língua portuguesa. E, de fato, expressa-se formalmente como a razão do vetor dividido por seu módulo. E se fosse multiplicado por menos 1, ainda assim é um número real, mas o menos 1 faz com que inverta o seu sentido. Se antes ia para frente, agora irá para trás, no sentido contrário. Podemos dizer, a diferença visual entre essas duas setas, a amarela e a vermelha, é uma mudança de orientação equivalente a π radianos, ou equivalente a 180 graus. Se me faço entender com a multiplicação por escalares entre vetores, então continuaremos, se não há perguntas, continuaremos com essa próxima noção. Como calcular as componentes de um vetor? Um vetor onde só se conhece duas informações desse vetor, o módulo e a sua direção, respeito a algum eixo, que especificamente para essa imagem é o eixo x positivo. Ou, sendo mais rigorosos, o semi-eixo x positivo, denotada essa informação de direção mediante o ângulo θA. Como poder expressar o seu módulo, perdão, a sua componente ao longo do eixo x e ao longo do eixo y? E a resposta é, ou está, perdão, associada com essa figura que surge. É uma figura que, da minha parte, chamaria sempre de cavalo de batalha da trigonometria. É a figura bem denotada, bem conhecida e inesquecível. É um triângulo retângulo. Ou seja, que mediante essa informação de ser um triângulo retângulo, duas direções perpendiculares em relação a esse ângulo θ, poder-se expressar a sua razão componente ao longo do eixo x, com base à informação que se conhece, com base ao seu módulo e essa direção, como sendo a relação trigonométrica cosseno de θ, sendo a razão do cateto adjacente a esse
ângulo que está inscrito dentro desse vértice, essa informação vizinha, que representaria-se como sendo a componente ao longo do eixo x, dividido pelo módulo do vetor. Mas aqui algo que me esqueci de mencionar-lhes. Eu sou o preguiçoso número 1. Portanto, permitam-me fazer a preguiça de não fazer a escrita por extenso do módulo do vetor como sendo o vetor com a seta na parte superior entre valores absolutos, aumente essas barras que denotam um valor absoluto, implicando que sempre será positivo essa informação de módulo. Por fins práticos, faremos a escrita do módulo vetor mediante a mesma letra que expressa o vetor. Se o vetor chama-se D, então o seu módulo será D também. Só nesse contexto específico. Dividindo por seu módulo, para ter esclarecido essa informação, então também pode definir outra relação trigonométrica, como sendo o seno de θ, que permitirá caracterizar quanto vale a sua componente ao longo do eixo y. Pois, de fato, se a sua decomposição se faz em um sistema cartesiano, direções perpendiculares, a um ângulo intrínseco aqui de 90 graus, em um triângulo retângulo. E tendo presente essa decomposição, pode-se definir os vetores unitários dos seus eixos para poder representar as componentes do vetor de forma extensa. Como se faz isso? Vetores unitários. Um vetor que se chame, mas que não seja equivalente ao eixo, mas que se chame com a mesma letra que representa esse eixo e denote a direção do crescimento do eixo x e do eixo y. Sei que alguns de vocês poderiam me perguntar, mas alguns livros trazem IJK. Bom, poderiam trazê-lo, mas por mim não tem senso, porque se o eixo chama-se x, a direção do eixo x poderia ser representada com x chapéu. Por que usar outra letra? Não sei por que fazem isso, mas o mais sensato e o mais simples, me parece, que seria usar a mesma letra que denota a direção do eixo x, como sendo a mesma letra x, e do eixo y para cima, pois a altura aumenta à medida que a nossa intuição nos diz, à medida que aumenta a nossa percepção de altura, em relação a um determinado referencial de altura. Ou seja, mediante esses dois vetores unitários, poder-se expressar o vetor como sendo uma soma de componentes vetoriais, uma informação que pertence ao eixo x e outra informação que pertence ao eixo y. E dessa forma, por extenso, por mais que inicialmente tinha-se expresso simplesmente o módulo e a sua direção respeito ao eixo x, mediante esse ângulo θA, por extenso, as suas componentes dependerão do seu módulo e da sua direção. Só que nesse caso particular, dado esse ângulo θ, ao eixo x, ou a componente ao longo do eixo horizontal, como mostra-se nessa imagem, associa-se mediante o cosseno de θ, e no eixo vertical, mediante seno de θ, que pertence a esse eixo vertical. Por enquanto, alguma dúvida? Não ou sim? Sejam francos e francas. Dúvidas em qualquer momento, interrompam-me, por favor. Então, vamos analisar a soma de vetores. Como se faz para representar essa informação, mas que também opera e também poderia somar-se ou subtrair-se? Vamos analisar primeiro a soma. Como poder expressar, e a palavra correta é fazer as operações aritméticas, uma adição. Como poder expressar a adição entre vetores? Analiticamente, você poderia dizer que tem-se dois vetores A e B, cujas direções em relação ao eixo x são θA e θB, cujo módulo também se conhece, expresso mediante a mesma letra A, mediante a letra B. Como expressar a soma de vetores? A resposta poderia ser expressando a decomposição de cada um dos vetores, A e B, conhecendo e expressando as suas componentes. Componente de A ao longo do eixo x, que soma, adiciona-se com a componente de B no mesmo eixo x. Igual acontece com as componentes respectivas dos vetores ao longo do eixo y. A contribuição ao longo do eixo y e a contribuição de B ao longo do eixo y. E toda essa soma pertencerá ao eixo y. Não parece muito complicado, mas essa definição nos permite denotar o vetor soma mediante as suas componentes, que representa-se nessa imagem como sendo o C de x, ou seja, o vetor soma, que agora se chama C, a sua componente em x e a sua componente em y mediante essa adição de componentes respectivas a cada um dos seus eixos cartesianos.
Mas quanto vale? Como poder expressar? Por extenso, agora teríamos que abrir todos os membros que contribuem nessa adição. Por um lado está o vetor A projetado ao longo do eixo X, que expressa-se ou denota-se como sendo a componente do vetor ao longo do eixo X. E a componente do vetor B ao longo do eixo X. Ambos para a direita, e, portanto, ambos são positivos. E os vetores ao longo do eixo Y, nesse caso particular, onde há que introduzir a noção de sentido para nossa interpretação pessoal, se diz que o vetor A tem uma componente em Y na direção para cima, ou seja, sentido positivo, que se expressa mediante o seno desse θ A. Mas o vetor B, por mais que o ângulo seja entre 0 e um valor, há que introduzir essa informação, que essa componente do vetor B estaria assinalando para baixo ao longo do eixo Y, e essa informação sairia por nossa conta expressa mediante esse sinal negativo. Não obstante, a outra forma onde poderia sair e é automática. Mas para responder a essa pergunta, de forma automática, lhes perguntarei inicialmente o que significa que uma função seja par e ímpar. Quem gostaria de participar? Eu não lembro o que é uma função par ou ímpar, mas é alguma coisa relacionada ao coeficiente, ao expoente, né? Se é um expoente par, ela é par. Se é um expoente ímpar, ela é ímpar. Quase, por aí vai a resposta. Não sei. Mais alguma tentativa? Não? A proposta dessa pergunta é que não se inibam de responder, não fiquem com vergonha de responder, que eu só lhes castigarei, lhes flagelarei. Não sou matemático, errem igual que eu erro, sou físico. Mas a resposta mais simples de uma função ser par e ímpar está associada com a simetria. Por exemplo, tente imaginar a minha cabeça aqui, a minha face. Em relação ao seu centro vertical, o que está à direita será idêntico ao que está à esquerda? Isso seria uma simetria por reflexão. Quando há funções, algumas funções apresentam essa simetria por reflexão em relação ao eixo vertical, o mesmo que acontece no eixo horizontal, no eixo X, à direita, será o reflexo do que acontece à esquerda, na região negativa. E quando isso acontece, alguma função especificamente, se diz que tem paridade par. Mas se acontece de uma forma que seja muito similar, só que no sentido contrário, ou seja, que o que está à direita agora seria um reflexo para baixo, se diz que a função é ímpar. Por exemplo, x quadrado, somente x, a segunda potência, é uma parábola. Em relação à origem, o que está à direita é equivalente ao que tem à esquerda. E se fosse ímpar, seria uma curva no sentido contrário, que acontece justamente com x ao cubo. Se faz um gráfico de x ao cubo, é uma função ímpar. Mas com as funções trigonométricas, o que está associado com cosseno, está representando uma informação que tanto fosse expressa com sua variável positiva ou negativa, é igual, porque a imagem sempre levará o mesmo sinal. Mas a função ímpar, no caso particular do seno, implicará que será quase igual, só que há que introduzir esse sinal negativo. Não sei se me faço entender, mas visualmente resulta muito mais fácil. Pelo fato de que, como poder expressar a componente em geral, não se sabe para onde que está assinalando o vetor B, mas sabe-se que nessa escrita, nessa representação do ângulo expresso mediante o eixo X, a componente em Y dependerá da relação trigonométrica seno de θ. Se o ângulo θ for negativo, como expressa-se nessa imagem, o ângulo θB, ou seja, no sentido horário, fora da definição de ser positivo no sentido anti-horário, como é o caso de θA, o ângulo já em si já negativo. E quando se calcula o seno de um valor negativo, por exemplo, 10 graus negativos, o resultado é negativo. Isso sai automaticamente. Mas se por acaso alguém não deseja fazê-lo automaticamente, deseja fazer um raciocínio um pouco mais dificultoso, diria que só se conhece esse ângulo, 10 graus para baixo. O valor é 10. O sentido é para baixo. Esquecendo um instante o sentido, haveria que introduzir esse sentido explicitamente dessa forma, mediante esse sinal negativo.
Não sei se me faço entender, porque para aquilo deveria fazer um gráfico, ou um par de gráficos, para ter essa noção um pouco mais simples. Mas o importante aqui é que está relacionado com a paridade das funções. A função cosseno é uma função par. A função seno é uma função ímpar. E algo acontece no seu gráfico justamente em torno do eixo y. É um reflexo perfeito, é um reflexo quase perfeito, parece uma virada. Não sei se me faço entender, mas faço entender? Alguma dúvida? Ajudou para esclarecê-lo? Se o ângulo beta, ou se Sim. o ângulo teta B ali não fosse negativo nesse caso, continuaria sendo negativo ali, né? Sim, continuaria sendo negativo, exatamente. Se por acaso define-se o ângulo 10 graus, mas visualmente já sabe-se que é para baixo, haveria que impor essa informação para baixo, denotando esse sinal negativo. Mas se expressa-se explicitamente o ângulo menos 10, e não se sabe, perdão, e já se sabe o valor do seu sinal, na hora de substituir o seno de menos 10, automaticamente poder-se expressar como o sinal negativo na frente do seno de 10. Isso que significa uma função ímpar, que tem uma possibilidade de expressá-la em relação aos seus argumentos negativos. Bom, não sei se estou falando em outra língua, mas vocês estão me fazendo entender? Não? Sim, sim. Sim, e os demais que dizem? Que diz Ana, Jéssica, Gilcenei, Everton, Aline, Claudine, Ripa, Armando. Façam-me entender essa explicação? É difícil ou está ainda duvidosa? Não? Ou sim? Bom, vamos a continuar, porque o importante aqui não é discutir se é ímpar ou par. O importante aqui é de expressar os vetores. Então, pulemos para essa parte. Talvez com essas noções dos vetores resulte mais fácil e mais intuitivo caracterizar a paridade de uma função, pelo fato de ser esse caso particular as funções trigonométricas. Poderia ser outra função qualquer, mas o caso particular das funções trigonométricas resulta mamão com açúcar, muito mais intuitivo. E com base nessa decomposição, ao longo do eixo x e ao longo do eixo y, teria-se como expressar o vetor total, a soma? Sim, a resposta é deslocar cada um dos vetores espacialmente, continuando a mesma informação e constituindo um paralelogramo, e aonde juntem-se esses vetores deslocados, poder-se denotar o vetor soma, que finalize justamente nessa junção, que se representa mediante a soma do vetor A mais B, ou o vetor B mais A, pois a adição é comutativa, tanto faz somar o primeiro mais o segundo, ou o segundo mais o primeiro. Não o demonstrarei formalmente que a adição de vetores é comutativa, mas visualmente nos leva a essa noção. A soma não importa na sua ordem. E tendo presente esse vetor mediante as suas componentes, poder-se expressar mediante as suas componentes. Quanto vale as suas componentes? Já tinha se feito o cálculo, mas como expressar o seu módulo? Bom, já se sabe nas suas componentes. Você sabe que a sua representação das componentes são perpendiculares. E o módulo não se pode mensurar, só se pode calcular indiretamente mediante a informação das suas componentes. Qual seria a ferramenta matemática que nos permitiria calcular o módulo do vetor em função das suas duas componentes perpendiculares, que visualmente nessa imagem constitui uma figura muito linda, muito bonita? Como se chama essa informação? Começa por T e termina por A. T, A, Tapioca? Não. T, Tarena, Pitana, não sei. É difícil, mas Teorema de Pitágoras. fazem um esforço. Não é tapioca. É teorema. Exatamente, o teorema de Pitágoras. Muito bem. Muito bem. Então, o teorema de Pitágoras nos permitirá relacionar os lados, os três lados de um triângulo retângulo. E especificamente, usando a noção do triângulo retângulo, em virtude que as componentes x e y no vetor C são perpendiculares. Mediante essa informação, também poder-se expressar outra, que é a direção, mediante as relações trigonométricas. Ou seja, o teorema de Pitágoras nos permitirá calcular, num sistema bidimensional e tridimensional e de n dimensões perpendiculares,
que o módulo desse vetor de n dimensões, ou de duas dimensões, expressa-se mediante a raiz quadrada da soma dos quadrados de cada uma das suas componentes. E a sua direção não necessariamente poderia ser essa, mas é a alternativa melhor existente, quando só se conhecem as suas duas componentes perpendiculares, ou seja, a relação trigonométrica que relacione o ângulo expresso nesse vértice com base a componente y e a componente x. Só que haveria que pôr-lhes alguns substantivos a essas componentes. Ou seja, cateto, que estaria na frente do seu ângulo. E esse cateto que está na frente é o que se conhece como cateto oposto. E o cateto que está vizinho, que representa a componente ao longo do eixo x, o cateto adjacente. Ou seja, que tangente de θ, que não se sabe θ quanto vale, se expressa como a razão dessa informação no eixo y dividido pela informação no eixo x, e posteriormente poder-se isolar o ângulo θ mediante a função trigonométrica inversa, arcotangente. Dessa forma, o ângulo expressa-se mediante a arcotangente dessa razão entre esses dois catetos. Faço-me entender? Então, se me permitem, prossigamos. Vamos analisar isso daqui. Espero que ninguém tenha sofrido um ferimento, uma quebrada de um braço, uma extremidade, porque existe alguma forma, dependendo da lesão, para consertar e fazer a fusão, ou a junção, melhor dito, a junção dos ossos. Dependendo dessa quebrada, há que perfurar o osso, como acontece aqui, o fêmur, e tê-lo em suspensão e poder fazer alguma tração para que esse osso consiga soldar com a outra parte do osso e a pessoa possa caminhar normalmente. E é o fundamento por trás desse exercício número 3. Então, você diz que um paciente com o ombro deslocado é colocado num aparelho de tração. E a tração é forças para puxar. As trações nessas massas penduradas, uma representada por essa seta, ou por esse vetor A, e outra por uma seta que representa pictoricamente esse vetor B, possuem o mesmo módulo, ou seja, ambas puxam com a mesma intensidade. E necessitam ser combinadas para produzir uma força total de 12,125 newtons. Sei que ainda não vimos as unidades de força, mas posteriormente eu explicarei melhor, e a força expressa-se nessas unidades, que são compostas, unidades newtons de força. A ideia será combiná-las de tal forma que produzam uma força total equivalente a essa informação sobre o paciente. Tracione no ombro. Qual deve ser o módulo de cada uma das forças? Bom, a ideia é que a soma, em conjunto dessas duas, seja equivalente a essa informação. Mas de quanto deveriam valer individualmente cada uma das forças, se ambas têm o mesmo módulo, mas não têm as mesmas direções? E para aquilo podemos começar representando essas forças mediante o vetor A, uma força 30 graus para cima, e o vetor B, uma força 30 graus para baixo, ou desde o ombro da pessoa, em relação à direção do braço, representaria-se essa direção do braço como sendo o eixo X, uma força 30 graus para cima, nessa representação plana, e 30 graus para baixo, o vetor força B. Mas fazendo a soma dos paralelogramos, teria que ter-se o deslocamento de cada um dos vetores individualmente. A soma de A mais B, ou a soma de B mais A, seria o vetor resultante. A força resultante deve ter um determinado módulo, que haja na direção de tração máxima, ou seja, que o braço não seja esticado, que faça para cima ou para baixo, que seja esticado nesse sentido, afastando e poder tracionar o próprio ombro, na própria direção, ou na mesma direção do braço. E se fosse vetorialmente, agora analisando as suas componentes, poderíamos dizer que as componentes de A representam-se mediante os rótulos associados a cada um dos eixos coordenados. A componente A no eixo Y, a componente A no eixo X. Onde no eixo Y, a sua componente no eixo X, no eixo X pode se associar mediante o seu módulo, que não se conhece, mas se conhece a sua direção. A grande incógnita é o módulo. Vamos a tentar descobri-la.
e no eixo y, mediante a relação trigonométrica seno de θ, pelo fato que esse cateto, nessa representação desse triângulo retângulo, a componente y está relacionada com o cateto oposto. E sempre que escutemos cateto nesse contexto, nesse jargão, faz alusão que está na frente do ângulo θ, nesse caso, 30 graus. O mesmo acontece com as componentes b, x e b e y, relacionadas, e aqui há que introduzir essa informação à mão, ou por nossa interpretação, pois a imagem simplesmente diz 30 graus para cima e 30 graus para baixo. Mas 30 graus para baixo, essa informação é contrária a ir para cima. Ou seja, o contrário, ao longo do eixo y, representa-se algebricamente mediante esse sinal negativo, o sentido contrário de ir para cima. E essa informação, por mais que o ângulo θ não seja negativo, haverá que pô-la à mão. Não obstante, se desde o início tivessem dito que o ângulo θ é menos 30, automaticamente essa informação negativa sairia. Ai, perdão, não consegui ler aqui. A Vanessa acho que falou que vai sim. sair e depois ela... Não tem problemas, Vanessa. Boa noite, Vanessa. O importante aqui é a gravação. Que fica. Esse é o importante participar, mas o grande ganho, perdão, é a gravação. Sempre fica. Por nada, Vanessa. Então, continuando. O enunciado menciona uma condição que ambas forças, ou ambos vetores de força, deverão apresentar o mesmo módulo. Então, por simplicidade, o módulo de A será equivalente ao módulo de B. Mas, por simplicidade, ambos podemos chamá-los de A, ou poderiam ser chamados de B. Mas simplesmente A, pelo fato de ser a primeira letra do alfabeto. Então, ambos vetores têm o mesmo módulo A. E, dessa forma, o vetor A se expressa mediante esse módulo, que não se conhece, mas o vetor B também se expressa mediante esse módulo, que não se conhece. O importante aqui é representar a soma, e a soma é algébrica entre as componentes, ou seja, que a soma do vetor A mais B será a soma entre as componentes x com x, de A mais B, e tendo essas mesmas informações em soma, será equivalente ao dobro dessa informação. Não obstante, na direção y, são duas informações iguais, mas em sentidos contrários. E se são em sentidos contrários, a contribuição efetiva da força ao longo do eixo y será nula. Portanto, toda a tração será para ajudar o ombro a ser puxado, tracionado para fora, na mesma direção do braço. Vem a outra condição do problema. Se a força toda age ao longo do eixo x, e faltou aqui fazer a escrita com x chapéu, pois não tem como pôr esse acento, perdão, mas não existe como pô-lo. Se a condição é que seja essa informação equivalente a determinado ângulo, quanto vale? Perdão, a determinado módulo, quanto vale? Dependendo do valor de cosseno de θ, o cosseno de 30. E o cosseno de 30, tínhamos visto que é uma forma de poderlo relacionar em uma tabela. Expressa-se como sendo a raiz de 3 por 2, ou seja, 0,867, não me lembro agora exatamente o valor, mas pelo menos se o ângulo de 30, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 por 2 vezes 2, o 2 simplifica-se, e o módulo do vetor será equivalente a raiz de 3 vezes maior ao módulo de cada um dos vetores individuais. E quanto vale o vetor em si? O seu módulo simplesmente será essa informação, pois pertence ao longo do eixo x. E aqui peço-lhe desculpas que não tem um x com o chapéu na parte superior para denotar a direção do eixo x. Tendo conhecimento do seu módulo, expresso em função dessa incógnita, mas o seu módulo vale essa informação numérica, 12,125 newtons, quanto valerá o módulo de cada um dos vetores individuais? Portanto, poder-se expressar mediante a divisão. Dividindo toda essa equivalência por raiz de 3, tem-se que o módulo de cada um dos vetores individualmente equivale à força total, mas dividido pela raiz de 3. Ou seja, aproximadamente, pois a raiz de 3 é irracional, mas aproximadamente 7 newtons de força. Ou seja, 7 unidades de força, uma agindo 30 graus para cima e outra 30 graus para baixo, em conjunto,
fazem que, efetivamente, o braço seja tracionado na mesma, o ombro seja tracionado na mesma direção do próprio braço, e não deslocando para cima ou para baixo. Bueno, não sei se me enxergam, mas simplesmente tracionando para fora, o próprio ombro. Faço-me entender com esse raciocínio de vetores? Então, vamos aplicá-lo de uma forma mais rigorosa. A soma dos componentes seria, justamente, conhecendo quanto vale as componentes, somando a componente GA em X com B em X, equivale ao vetor total, o vetor que pictoricamente representa semelhante essa seta amarela. E as componentes já resolvem o resultado. Agora, vamos analisar essa daqui, que essa daqui gostaria da participação de vocês, o GG hoje. Diz o exercício número 4, que os vetores A e B têm o mesmo módulo, 10 unidades, e os ângulos de 30 e 105 graus, respectivamente. Determinar o vetor soma, expressá-lo mediante suas componentes e também mediante seu módulo de direção, ou seja, expressar o vetor por extenso, componente x e y, ou módulo e o ângulo, respeito a algum dos eixos cartesianos. Ambas informações equivalentes. O vetor a sua direção respeita o eixo x, como mostra-se na imagem, 30 graus, para cima. E o vetor B? Essa informação, como poderíamos interpretá-la? 105 graus. Respeito a quê? Ao ângulo, ao vetor A. Essa é a resposta. Muito bem, Luiz. O vetor B distingue-se do vetor A angularmente mediante o valor de 105 graus, ou a sua orientação distingue-se de A mediante o ângulo de 105 graus. Mas o ângulo A já tem outra orientação, portanto, haveria que expressá-la se desejamos fazer a soma entre vetores e caracterizá-los ao longo dos eixos cartesianos x e y, poderíamos começar dizendo que o ângulo do vetor B respeito ao eixo x não é 105, porque essa informação respeito à direção de A, ou seja, que haveria que fazer uma leve adição, e essa adição é o mesmo ângulo de 30 graus que o vetor A possui, ou seja, que o ângulo do vetor B, a direção do vetor B respeito ao eixo x é 105 mais 30, 135. E podemos fazer a decomposição. Ambos vetores têm o mesmo módulo, 10 unidades. Ao longo do eixo x, relacionado com o cosseno do ângulo de 30, e ao longo do eixo y, relacionado com o seno do ângulo de 30. Mas o vetor B, respeito ao eixo x, aqui tem os valores após das substituições com a calculadora. 8,66 e 5 unidades ao longo do eixo y. Por que esse número fica tão bonito? Alguém poderia me mencionar por quê? 5 fechado. Não? Eu pergunto a... Vamos ver Jackson, Kawan. Oi. Olá, Jackson. Quanto vale o seno de 30? Te lembras da aula segunda-feira, numa tabela? Tem um valor específico. Eu não participei da aula de segunda-feira. Mas poderias ter assistido o vídeo da segunda-feira. Não? Bom, a resposta é bem simples. O seno de 30 graus equivale ao meio, à metade. Isso implica que essa informação de comprimento, ou essas unidades, 10 unidades de tamanho, será vezes seno de 30, equivalente ao número, ao meio. Portanto, resulta nessa informação específica, 5. E o cosseno de 30 é um pouco maior, é raiz de 3 por 2, 0,80 e algo. Então, 0,80 e algo vezes 10, 8,66. Dessa forma, já tem essas componentes do vetor A ao longo do eixo x e ao longo do eixo y. E o vetor B? A mesma informação, só que respeito a esse ângulo maior, a esse ângulo que o vetor B
expressa a sua orientação respeito ao eixo X, 135, não 105, não é respeito à direção do vetor A, é respeito à direção do eixo X. E tendo presente essas informações, haveria que substituí-las na calculadora, multiplicá-las por 10 e obter-se negativo. Por que diabos? Perdão a expressão, mas por que resulta negativo ao longo do eixo X? Essa informação. Por que resulta menos 7,07? A pergunta está associada com a seguinte informação. Daí, tipo, como se fosse o inverso de 45. Exatamente. Muito boa interpretação, Luiz. A outra, que seria a visual. O vetor B assinala para onde? Para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. E assinala para cima ou para baixo? Para cima. Ou seja, que para cima significa o eixo Y positivo, e se assinala para a esquerda, representa-se essa informação oposta da direita, mediante esse sinal negativo. Mas também essa resposta é muito mais válida, porque os critérios qualitativos são fracos frente aos critérios quantitativos. Ninguém duvida de um cálculo numérico. E como expressar a soma? A soma algébrica das componentes, implicando que seja essa informação maior que 7,07, portanto, ainda assim é positiva ao longo do eixo X, e ao longo do eixo Y, bem gigante, a soma de ambas contribuições. Ou seja, que o vetor soma terá um pouquinho em relação ao eixo X e muito gigante no eixo Y. Essa seria a escrita do vetor mediante as suas componentes. Como poder determinar o seu módulo? Podemos usar o Teorema de Pitágoras, duas componentes perpendiculares, e mediante o Teorema de Pitágoras, substituindo essas informações perpendiculares associadas aos catetos de um triângulo retângulo, ou representadas mediante um cateto, os catetos de um triângulo retângulo, tem-se que, após substituir numericamente os valores, o módulo é um pouco maior a maior componente existente, 12,17, um pouco maior a 12,07. Hoje veremos por que essa informação tem que ser um pouco maior. E a sua direção respeito ao eixo X poderia ser definida respeito ao eixo Y, mas esse ângulo θs respeito ao eixo X expressa-se nessa parte, nesse canto, nesse vértice inferior. E equivalente a essa função inversa, ou a função trigonométrica inversa arcotangente da componente ao longo do eixo Y em relação ao eixo X, ou seja, um ângulo muito próximo a 90 graus, muito íngreme o vetor. Visualmente observamos aquilo, mas quanto vale a sua inclinação? Exatamente, poderia ser expressa como 82,49 e outros números. Mas, por enquanto, com esses dois, a décima e a centésima parte do grau, já será suficiente para distingui-lo visualmente. Nesse aplicativo, nesse site, eles deixam essa opção, e eles compartilharem no Google Class, essa maneira de manipular vetores, somar, subtrair vetores, para ver como adicionando e subtraindo essas componentes, obtém-se o vetor soma ou vetor subtração. Por enquanto, façam-me entender alguma pergunta? Professor, é interessante notar ali que dessa vez o seno não foi negativo, foi o cosseno, né? Foi Exatamente. negativo por causa da inclinação do vetor B ali, que ele está indo negativamente para a esquerda. Sim, essa é a interpretação. Por causa que às vezes pode confundir, que acho que sempre o seno é negativo ali, porque nos outros exemplos foi, daí só para... Sim, exatamente. Essa seria muito boa, esse raciocínio, Luiz. O vetor B está assinalando à esquerda, contrário à direção do crescimento do eixo Y, ou seja, de esquerda para a direita. Assinala de direita para a esquerda. No sentido contrário, expressa-se... Alguma pergunta? Ah, perdão, foi uma mão. Quem foi? Ah, Armando. Professor, Sim, Armando. teria como calcular esses ângulos sem usar, tipo, arcotângulo, essas seno e cosseno e tangente? Poderia ser, e é uma pergunta que Fernanda me fez a segunda-feira. Sim, se pode. Muito bem, muito bom, muito bem perguntado. Como, Luiz? Não, perdão. Como, Armando? É que com essas funções aqui a gente não tem, tipo,
Eu, pelo menos, eu não consigo entender muito bem o sentido delas, sabe? Ah, é uma boa pergunta. Bem, aqui teria que voltar e mostrar uma imagem. Então vamos fazer o seguinte: ao final dessa aula, permita-me voltar na transparência e lhes mostro o gráfico da função arcotangente. Mas a ideia aqui da função tangente e da arcotangente representa a direção. Não é a única. Poderia ser arcosseno ou arcocosseno. Mas já tendo conhecimento do módulo do vetor, tendo conhecimento das suas componentes x e y, tanto faz usar arcosseno ou arcocosseno, pois já se conhece o módulo do vetor. Só que em função somente dessas duas componentes, a função trigonométrica inversa arcotangente seria a solução simples para calcular. Mas permitam-me, muito boa pergunta. Hoje não tem problema se me passo 5 minutos das 10h30, lhes explico essa informação. Então, se me permitem, passar-me 5 minutos, aí lhes explicarei. Mas sim, não é algo intuitivo, não é algo que usamos no nosso dia a dia, ninguém vai para o supermercado e compra um arcotangente, menos isso não se faz. Mas pelo menos, como poder interpretar essa informação trigonométrica? Em poucas palavras, uma função trigonométrica, o seu argumento é um ângulo, e a sua informação de saída, a sua imagem, é um número real. E se fosse o contrário, se a resposta tem que ser um ângulo, o valor de entrada é um número real. Qual seria esse número real para determinar esse ângulo? Dependendo das relações que se estejam analisando. Se fosse arcotangente, esse número real expressa-se como a razão do cateto oposto pelo adjacente. Mas não é a única opção. Poderia ser o cosseno inverso, ou arcocosseno, ou a função inversa do seno, arcosseno. Mas terei que fazer uma pausa ao final, Armando. E perdão que eu deixe até o final. Alguma dúvida ou alguma objeção? Não? Então vamos a continuar. E para aquilo, podemos fazer o seguinte. O exercício número 5. Esse vetor já denotado, o vetor A denotado mediante as suas componentes, e o vetor B denotado mediante as suas componentes. Ou seja, o vetor A tem 6 unidades qualquer no eixo X e 5 unidades negativas no eixo Y. O vetor B, 8 unidades no eixo X e menos 3 unidades no eixo Y. Isso daqui não tem senso. O que mais tem senso será determinar a soma ou a subtração. Ou seja, a soma entre vetores é basicamente a adição das suas componentes em cada um dos seus eixos, 6 mais 8 em X, e menos 5 mais menos 3 no eixo Y. E implicando que seja maior no eixo X, a adição de 6 mais 8, 14, e a soma de menos 5 com menos 3, menos 8. Por enquanto está fácil essa informação. Mas se fosse a diferença, portanto, será a subtração do primeiro vetor em relação ao segundo. 6 menos 8 e 5 menos menos 3. Já algo importante por denotar aqui, que é a inversão desse sinal. Será positivo. Ou seja, a diferença é 6 menos 8, menos 2, e menos 5 mais 3, menos 2. E esse vetor bem particular. Como expressar o módulo da adição? Conhecendo as suas componentes, será cada uma das componentes ao quadrado e, posteriormente, raiz quadrada. Ou seja, o módulo de 280, raiz quadrada de 260, equivalente a aproximadamente esse valor. Se fosse o módulo da subtração dessa informação que está aqui presente, de 2 e 2, por mais que sejam negativas, mas a segunda potência sempre será positiva, raiz quadrada de 4 mais 4, ou seja, raiz quadrada de 8, e a raiz quadrada de 8 aproximadamente esse valor. Claro está que a raiz quadrada de 8 pode se expressar como 2 vezes raiz de 2 também. E a direção, Armando, aqui, explicarei essa noção em relação à arcotangente, que seria para essa visualização do primeiro vetor adicionado com o segundo, de A mais B, sendo A o vetor de 6 unidades à direita e menos 5 unidades no eixo Y, ou 5 unidades para baixo, e o vetor B continuando onde finalizou o vetor A, 8 unidades à direita, chegando até a posição 14, e descendo
no eixo Y 3 unidades para baixo, perdão pela redundância, mas já está descendo, 3 unidades para baixo, finalizou na posição Y menos 8. Ou seja, que esse vetor, pictoricamente, em cinza, representa a adição. E se fosse a subtração, e o ângulo? Qual seria seu ângulo desse vetor da adição? Aqui entra um foco importante, que as funções trigonométricas e as suas inversas também têm paridade. Mas a informação do ângulo há que interpretá-la com paciência. Como fornecer o ângulo? Respeito ao eixo X, haveria que fazer essa curva que representa um ângulo e dizer que está na direção do eixo X para baixo ou na direção horária. Portanto, será um ângulo negativo. Mas essa será uma informação posta à mão. O que será mais importante é quanto vale esse ângulo. E esse ângulo pode-se determinar mediante o cateto posto a esse ângulo, por mais que seja para baixo. Simplesmente fazemos a escrita com seu módulo, 8 unidades para baixo, dividido pelo cateto adjacente, 14 unidades de deslocamento no eixo X. E essa razão de 8 por 14 e a sua arcotangente fornece esse ângulo, o valor do ângulo. Mas a nossa interpretação será de 29,74 graus na direção para baixo respeito ao eixo X. Essa interpretação de dizer para baixo também poderia ser escrita simplesmente com um sinal negativo. E fechou. Mas tudo depende em relação a qual eixo, ao eixo X. Se for negativo, por convenção, já seria para baixo. Ou se fossem palavras por extenso, haveria que expressá-la e denotá-la. A direção para baixo respeito ao eixo X. E o vetor da subtração? Nesse caso, será o vetor A e o vetor B. Mas se é uma subtração, podemos interpretar essa subtração como multiplicar o vetor B por um escalar. E esse escalar sendo menos 1. Ou seja, a soma entre vetores, mas o segundo vetor já multiplicado pelo escalar menos 1, implicando a subtração. Ou seja, um vetor que assinale a direção contrária do vetor B original. E nesse caso, onde finaliza o vetor A, continuará o vetor B multiplicado por menos 1, e onde finalizar o segundo vetor, representa-se o vetor soma. Nesse caso, será uma subtração. E, portanto, muito pequeno, 2 unidades à esquerda e 2 unidades para baixo, ambas componentes negativas. Com base a qual, ou respeito a qual ângulo, representar a sua direção. Com respeito ao eixo X negativo, a razão trigonométrica arcotangente de 2 por 2 representa 45 graus. Mas respeito ao eixo Y negativo, também seria 45 graus. Só que haveria que expressá-lo ou interpretar esse resultado. Por mais que seja 45, é respeito a qual ângulo? Respeito ao eixo X negativo ou respeito ao eixo Y negativo à esquerda? Ou, simplesmente, se alguém não quer fazer a escrita por extenso, simplesmente faz a curva que faz alusão ao ângulo e denota a escrita, 45 graus. Mas o importante sempre será a sua interpretação. Por mais que calcule-se mediante a razão das suas componentes, e essa informação não tem importância para o raciocínio. Os sinais, se alguma componente é negativa, podemos expressá-la, mas o importante é o valor desse ângulo e, posteriormente, a interpretação. Respeito a qual eixo, e aí se faz a escrita por extenso. Faço-me entender nessa informação? O menino disse que sim, mas vocês façam entender nessa informação, Armando, façam entender, ou ainda está cabuloso, tortuoso e difícil de entender? Não, professor, tipo, dá para entender, sabe? Mas mais ou menos. Não, então vamos pôr em prática essa informação, porque sempre que se põe em prática, as noções resultam mais fáceis. E permitam-me mostrar-lhes o próximo exemplo. Esse daqui, o exercício número 6. Se diz que o módulo do vetor A é de 2,8. Está no primeiro quadrante, com um ângulo para cima do eixo X de 60 graus. Respeito ao eixo X positivo. O módulo do vetor B é 1,90 e está para baixo do eixo X. Bom, se é para baixo, tem um ângulo negativo, mas se está para baixo, cujo valor angular é 60 graus, para baixo. Ou seja, negativo, implicitamente,
embora o texto esteja sem mencionar que é negativo. Mediante o cálculo dos componentes, determinar a soma, a subtração e a subtração agora de B menos A. O contrário, perdão. Ou seja, que tem essa representação cartesiana, um vetor para cima e umas componentes desse vetor que pode ser expressar mediante essa informação angular. 60 graus para cima, cosseno de 60 e seno de 60, conhecendo seu módulo de 2,80 e substituindo os valores de cosseno e seno de 60. Quanto vale cosseno e seno de 60? Me pergunto, não fiquem com vergonha. Hoje eu perguntarei a Claudine. Claudine, te lembras quanto vale o cosseno e o seno de 60? Boa noite, Claudine. O seno, eu não lembro. E o cosseno? Cosseno. Essa é bem simples. 1/2. E o seno de 60 seria raiz de 3 por 2. Claro, não há que decorar essa expressão, mas não tem problema, não te preocupes, porque hoje em dia usamos a calculadora e sai super fácil. Mas se alguém não tem a calculadora nesse instante, nesse momento, para esses valores angulares, memorizando esses 3 ângulos, 30, 60 e 45 graus, serviria para fazer um cálculo rapidamente. Mas não te preocupes, não há que decorar essa informação. Substituindo esses valores, o cosseno de 60, que é a metade de 2,80, 1,40 unidades no eixo X, e seno de 60, que é mais complicado, raiz de 3 por 2, essa informação ao longo do eixo Y. E o vetor B, para baixo, 60 graus para baixo, com o módulo de 1,90, ou seja, que será para baixo, e essa informação terá que ser posta a mão, porque não estão dizendo que o ângulo é negativo, estão dizendo que é para baixo. Ou seja, que após substituir os valores, a componente em x é positiva. Sim, pelo fato que o vetor B assinala à direita, mas também assinala para baixo, ou seja, que é negativa, contrário à direção do eixo y, a direção contrária do crescimento, pois o eixo y cresce para cima. E o vetor menos a, aproveitando esse raciocínio, também pode expressar o vetor menos a, ou seja, multiplicar o vetor a por um escalar menos 1, e quando multiplica-se qualquer informação pelo número menos 1, toda essa informação resultará negativa, ou pelo menos se diz, melhor dito, que toda essa informação invertirá o seu sinal, ou seja, a componente x agora será negativa, e a componente y agora será negativa. Os mesmos valores numéricos, mas nos sentidos contrários. E visualmente será esse vetor, no sentido contrário, o vetor A. Igual acontece com o vetor menos B. Invertirá os seus sinais e, portanto, assinalará no sentido contrário o vetor B. E dessa forma, espero me fazer entender como poder expressar a adição. A adição simplesmente seria representar a soma do vetor A mais B, ou seja, somar as suas componentes, implicando que seja um vetor que, nesse caso particular, chama-se V1, a vetor soma. Isso não tem muita graça. O mais rico em detalhe será a subtração. Pois o vetor, permita-me concluir, a adição seria onde finaliza A, continua-se o vetor B, é o mesmo vetor B, por mais que esteja deslocado, pois tem o mesmo módulo e tem a mesma direção. E onde finalizar o vetor B, representa-se o vetor soma. Agora, se fosse a subtração A menos B, portanto, será a subtração das componentes x com x e y com y. Ou seja, que dessa forma agora resultará um pouco menor no eixo x e um pouco maior no eixo y, pelo fato que esse negativo age sobre a componente em x e esse negativo que está aqui presente age também na componente y, que era negativa, agora será positiva, implicando que seja o vetor A menos B. Mas que será o vetor menos B? É um vetor que se expressará também por extenso, uma adição. O vetor menos B é um vetor no sentido contrário a B.
E dessa forma, a soma de A mais menos B é equivalente à subtração de A com B, pelo fato que é um vetor no sentido contrário a B. Vamos ver se me faço entender visualmente. Aonde finalizar o vetor A, continua-se com o vetor menos B. E a soma com o vetor menos B é idêntico a expressá-la como a subtração de A menos B, simplesmente pelo fato da multiplicação por escalar. Ou seja, que esse vetor V2 representa A menos B. E se fosse o V3, que é B menos A? Algo poderíamos deduzir desse raciocínio. E essa informação é que é um vetor que assinale no sentido contrário ao resultado anterior, o vetor V2. Um vetor onde seja B menos A, seja na direção contrária a A, e quando finalizar a representação pictórica desses vetores, denota-se o vetor 3, B menos A. Qual é a diferença de 4 menos 3? E se fosse 3 menos 4? Em um, o resultado é 1. E em outro, o resultado é menos 1. Numericamente, o módulo é igual. Mas a principal diferença é seu sinal. Um positivo e outro negativo. Isso implica que a subtração de A menos B, seja em módulo, é equivalente a B menos A, mas o seu sentido será contrário. Portanto, é um vetor que assinalará no sentido oposto a esse vetor alaranjado. Faço-me entender nesse raciocínio? Alguma pergunta, alguma noção? Agora sim, lhes farei a pergunta. Armando, está um pouquinho mais claro? Não? Sim. Então, permita-me continuar. Vamos ver com esse próximo. Essa seria a conclusão. O vetor A, o vetor 3, será equivalente ao vetor 2 vezes esse escalar, menos 1. Essa será a grande conclusão que tem-se após esse raciocínio. E perfeito. Bom, essa escrita por extenso. O vetor da subtração, com esse sinal negativo, inverte a ordem. Agora sim, vamos ver esse ganho que está aqui na aula de hoje, o produto entre vetores. Então, não sei se alguma vez fizeram uma pausa para analisar por que na aula de matemática expressa essa multiplicação, seja com um ponto, ou seja com esse x. Por quê? Ambas são equivalentes? Sim, mas uma é a escrita preguiçosa e outra é a escrita bem mais trabalhosa. Mas algebricamente fazem alusão a uma operação, a multiplicação. Agora, os vetores também operam entre si, e essa classe de operação há que distingui-la, fornecem resultados diferentes. Nesse caso, o primeiro das suas operações, ou a primeira das suas operações, é o que se conhece como produto escalar. Não é multiplicar por um escalar, é o produto escalar entre vetores, que às vezes alguns livros chamam-se de produto ponto, pelo fato que a sua representação é um ponto. E para aquilo, tentemos imaginar que existe no espaço o vetor A e o vetor B, e distinguidos na sua direção mediante esse ângulo θ AB. Não sei respeito a qual eixo cartesiano, mas o importante é o ângulo entre si. Os dois vetores distinguem-se mediante seus módulos. Visualmente, observa-se que um é maior que o outro, mas também que as suas direções são diferentes. Os dois não assinalam para a mesma direção. São direções diferentes, caracterizadas por esse ângulo θ AB. O produto escalar, o produto ponto, pelo fato que representa-se mediante um ponto, como se expressa? Se diria que se expressa mediante a multiplicação dos seus módulos vezes o cosseno do ângulo entre si. Hoje veremos por que se expressa dessa forma, ou seja, a multiplicação entre seus módulos, os dois vetores, vezes o cosseno do ângulo entre si. Isso implica que a operação entre esses dois vetores seja um número, pois um módulo é um número, vezes outro módulo é outro número, vezes o cosseno de um ângulo é um número que poderia ser positivo, negativo ou nulo. Mas essa informação dos módulos sempre será positiva. O único que variará será esse cosseno, podendo ser positivo, negativo ou zero. Mas o que acontece quando essa escrita é multiplicação
e a multiplicação sendo comutativa, ou seja, a ordem não importa, você faz uma escrita alternativa, deixando B que multiplica A vezes cosseno de AB. Que informação física nos poderia relembrar essa escrita? Ou que informação algébrica, vetorial, nos poderia relembrar essa escrita? A vezes cosseno. AX. Exatamente, muito bem, Luiz. Seria associado com o cateto adjacente, mas pictoricamente estaria representado com a projeção do vetor A sobre o vetor B. E a essa informação do tamanho da sua projeção, se passássemos o módulo do vetor B para a esquerda, dividindo, teria-se que a sua componente na direção do vetor B será equivalente ao produto escalar entre os vetores, dividido pelo módulo do vetor aonde foi projetado, do vetor B. E agora, gostaria de fazer uma pausa de 10 segundos e perguntar-lhes: no curso de álgebra linear analisaram projeção de vetores? Estudaram projeção de vetores? Eu acho em geometria analítica no primeiro ano. Isso, ou geometria analítica também, que seria a projeção de um vetor sobre uma reta, a projeção de um vetor sobre um plano. Todas essas noções as poremos em prática aqui, e justamente é o que significa a projeção de um vetor. Por mais que tenha essa escrita de projeção, a palavra de um sobre o outro, e parece que não tem senso lógico, pelo fato que às vezes se ensina sem graça, mas aqui lhes ensinarei com vontade, então projetar significaria a sua sombra sobre o outro vetor. Quanto vale sua sombra? Conhecendo essa inclinação, ou essa diferença de orientação. Por mais que eu não tenha expresso aqui projeção de A sobre B, o resultado é uma projeção. E se fosse o contrário, pois se é um produto e comuta a operação de multiplicação, o que acontece se fosse o contrário de B sobre A? Se fosse a escrita de projetar o vetor B sobre A, mas o vetor B é muito comprido, haveria que esticar um pouco o vetor A e denotar a sua direção mediante essa coloração um pouco mais escura. E dessa forma, a projeção de B sobre A será equivalente a essa informação, já um pouco diferente. Mas o produto escalar, continuará sendo a mesma informação. Por quê? Porque a multiplicação de A vezes B será equivalente a B vezes A, ou seja, não tem importância a sua ordem. O produto escalar é comutativo, as projeções não. Projetar um vetor sobre o outro resulta ser, nessa representação, pictoricamente diferentes, um pequeno e o outro bem mais comprido, mas em direções completamente associadas a cada um dos vetores aonde foi projetado. De forma geral, o produto escalar para um sistema n-dimensional se expressa mediante a multiplicação do conjunto dos vetores entre si. É uma operação entre dois elementos, ou uma operação binária, se poderia dizer dessa forma. O produto de A escalar com B será cada uma das respectivas componentes dos vetores nesse sistema n-dimensional. Ou seja, x com x, y com y, z com z, e se fossem mais dimensões, outras variáveis, outras letras para essas dimensões. Mas num caso particular, uma breve demonstração, por que se expressa mediante esse somatório? Vamos imaginar que existem no mundo plano esses dois vetores, A e B, com esses componentes x e y. O produto escalar de A com B, o produto ponto, será o produto do vetor por extenso A e por extenso B, onde esses vetores unitários, que denotam a direção de cada um dos eixos, serão responsáveis para simplificar por completo a operação. E hoje veremos por quê. A priori, acho que... Bom, a priori, vocês conhecem a propriedade distributiva, ou seja, que numa multiplicação distribui seus elementos. Dessa soma dos dois primeiros, seria a primeira componente, que pertence ao eixo x, vezes o produto escalar com o vetor b por completo. Posteriormente, uma adição do produto escalar entre a segunda componente, que pertence ao longo do eixo y, a direção y, com o produto escalar com o vetor b por extenso. Ou seja, aquilo que está entre parênteses desmembra-se.
e posteriormente desmembra-se, ou seja, esse elemento distribui-se homogeneamente em ambas componentes do vetor B. Será o produto escalar entre a componente x com x, que são números, mas as direções estão presentes, ou seja, a direção x, produto escalar com a direção x. Posteriormente, a direção x com a direção y para a componente B em y. O mesmo acontece com o terceiro elemento, na direção y, produto escalar com a direção x, e finalizando em ambas componentes y e y, e produto escalar na direção y. Se o produto escalar, tendo dois vetores unitários e a multiplicação dos seus módulos, 1 vezes 1 é 1, não há problemas. Vezes o cosseno do ângulo entre si, ou seja, qual é o ângulo entre si de x na direção x e o x chapéu, o vetor unitário x, na mesma direção. Qual seria a diferença de orientação? E para aquilo usarei um momento, perdão. Essas duas canetas de cores. Qual seria a diferença de orientação dessas duas? Se são paralelas? 0 graus. E o cosseno de 0, quanto vale? Pergunto a Gilcinei, quanto vale o cosseno de 0 graus, ou 0 radianos? A resposta é... Não. As perguntas que faço, as respostas são muito simples. A resposta é ou 0 ou 1. Nesse caso foi 1. Cosseno de 0 é equivalente à unidade. Ou seja, que esse primeiro elemento será equivalente a 1. Não obstante, se os vetores, a direção, são perpendiculares, disse-me quanto vale o cosseno de 90 graus, que caracteriza essa perpendicularidade. Quanto? Não, nesse caso é 0. Cosseno do ângulo de 90 graus é equivalente a 0, que implica fisicamente, perdão que eles digam dessa forma, mas que implicaria nessa informação que a direção ao longo do eixo x, respeito do eixo y, não tem relação algébrica alguma, são linearmente independentes. Se fosse esse armário que está no fundo, o que tem de largura e o que tem de altura são diferentes. Poderia ser muito alto, mas de largura 30 centímetros, tão alto como 1 quilômetro. Mas aumentar a dimensão de uma não implicará na outra, são independentes. Portanto, esses elementos serão equivalentes a 0, são perpendiculares entre si, são linearmente independentes. Fácil-me entender nessa explicação? E agora sim, se esse também, ao longo do eixo y, ambos são... Perdão, que o microfone caiu. Talvez les deixei surdos. Também seria equivalente a 1, e, portanto, resultará simplesmente na multiplicação de cada uma das suas componentes, x em x e y em y. É uma breve demonstração, não é um rigor de demonstração, mas será a contribuição das multiplicações em cada um dos seus respectivos eixos. Se me faço entender, permita-me continuar com a seguinte: o produto vetorial. Ou seja, o produto vetorial, a diferença com o produto escalar é que a resposta após essa operação será equivalente a um vetor. Se no caso anterior o produto escalar fornece um número, nessa situação fornece um vetor. E esse vetor, para expressá-lo e poder ter uma noção bem mais simplificada, permitam-me denotar-lhes um vetor A nas 3 dimensões, x, y, z, e o vetor B, x, y, z, nas 3 direções euclidianas, largura, comprimento e altura. E essa forma de expressar o produto escalar de A com B, podemos dizer que será mediante esse x. Não é uma multiplicação, mas no caso entre vetores representa uma operação, o produto escalar, que será equivalente a um vetor. Mas como calcular esse vetor resultante? Será mediante essa representação de uma matriz, ou mediante o cálculo do determinante dessa matriz. Talvez tinham visto aquilo, mas permita-me relembrá-les. Por favor, permitam-me fazer-lhes isso. Será na primeira linha as direções cartesianas, x, y, z.
a segunda linha, o primeiro vetor nas suas componentes, e o terceiro vetor, perdão, e o segundo vetor na última linha. Calculando o determinante, tendo presente os cofatores nas direções x, y, z, e após multiplicar essas linhas em diagonal inferior e na outra superior, depois dessas operações algébricas, obtém-se que o vetor C tem componentes misturadas, ou perdão, tem componente em x, que será uma mistura entre essa escrita do determinante. Como poder determinar que a componente em x resulta aquilo? Alguém se lembra o cálculo de um determinante de uma matriz 3x3? É o produto da assim é positivo, menos assim. Exatamente. Isso parece Muito didático, né? muito didático Extremamente didático. e às vezes nos esquecemos. Parece como se fosse cortando grama com um machado. Pá, 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 faz assim, depois faz assim, tritura e joga lá. Mas não é bem assim, perdão. Se define o primeiro elemento como sendo o cofator na posição IJ. Nesse caso, posição 1, 1. E esse cofator, dito dessa forma, é basicamente o menos 1, a potência da soma desses subíndices. 1 mais 1, 2. Ou seja, esse menos 1 automaticamente será positivo. Não há problemas. E tem-se esse elemento pequeno, essa matriz reduzida, de 2 por 2. E o determinante de uma matriz de 2 por 2 é fácil. Essa se é em x. Em uma diagonal positiva, multiplicação, na diagonal contrária, negativa. Por isso que tem-se AY com BZ, positiva, e no sentido contrário, AZ com BY. Fácil entender? Agora, vem a direção Y. Tem um cofator localizado aqui nesse elemento. Mas quais são os subíndices? 1 e 2. E esse número 1, negativo, a potência 1 mais 2, é 3. Mas o importante é que é negativo. O número 1 não altera, mas o sinal, negativo. Isso faz com que a escrita seja contrária. Mas nesse caso, a invertir. Dessa forma, tem-se AZ vezes BX e AX vezes BZ. Bom, mas enfim, podemos pular por aí. Depois vem o terceiro cofator com Z, associado à direção Z. E, nesse caso, a posição 1, 3. E 1 mais 3 é 4, e esse cofator de menos 1, a potência 1 mais 3, é positivo. E tem-se essa matriz reduzida de 2 por 2, que será AX, BY, menos a diagonal contrária, AY, BX. Fácil entender nessa breve explicação? Continuando, tem-se um vetor nas três componentes espaciais. O que significa visualmente? Isso é o mais importante. Tem-se um vetor nas três dimensões e tem-se outro vetor nas três dimensões. Entre si, haveria uma diferença de orientação caracterizada por esse ângulo θAB. Mas quando você faz o produto vetorial entre vetores, entre dois vetores, o seu resultado é um vetor perpendicular ao conjunto de vetores. Ou seja, perpendicular a A e perpendicular a B. E como se representa a direção perpendicular a um plano? Representa-se mediante a direção normal. E qual plano? O plano que esteja passando por ambos vetores, A e B. Perpendicular a esse plano, define-se o vetor do produto vetorial. Mas se fosse o contrário, se fosse o produto vetorial de B com A, então seria no sentido contrário. Essa seria a interpretação. E o vetor A e B, e espero me fazer entender, cada vez que alguém pegasse duas canetas quaisquer, por mais que esteja no espaço e possa fazer orientações diferentes, passa um plano, aqui. Não sei se me faço entender, mas entre dois vetores sempre pode escrever-se um plano. E dessa forma, será perpendicular a ambos vetores. Mas para que serve ter essa noção? Daqui a pouco eu lhes explicarei. Quanto vale o módulo desse vetor? Esse vetor C, que se expressa mediante o produto vetorial de A com B? A resposta, após de fazer uma decomposição um pouco tediosa, mas rica no resultado, será equivalente ao módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes o seno do ângulo entre ambos vetores. E quando o valor seno tem um valor máximo,
justamente quando o ângulo for exatamente de 90 graus. Nesse caso, se o ângulo for zero, não haveria superfície alguma ou plano ou área abrangida por esses dois vetores. Espero me fazer entender com essa noção. Como determinar essa direção perpendicular é o que se define mediante a regra da mão direita, por convenção. Um primeiro vetor com o dedo indicador, um segundo vetor com o dedo do meio, e perpendicular a ambos, tem-se, desapareceu, tem-se o polegar. Para cima, se for A vezes B, e se for o produto vetorial de B vezes A, no sentido contrário. Mas nessa animação mostra-se um pouco melhor. Se o ângulo aumenta de 0 a 90 graus, espero que comece a animação, aqui. Agora no sentido contrário por um fato. Começará de novo a animação. Aqui. Se o ângulo for zero, não existiria área abrangida por esses dois vetores que têm o mesmo módulo. Não teria um produto vetorial, pois justamente será zero. Se o ângulo for 90, tem o máximo valor, pois seno de 90 é equivalente a 1. E será a multiplicação dos módulos entre os vetores. Se for 180, não há área abrangida por esses dois vetores. E espero me fazer entender em breve. Por quê? Se for de menos 90, então seria o sinal negativo do seno. Sairia desse argumento do ângulo e, portanto, assinalaria no sentido contrário. E continua. Para que serve o produto vetorial? Serve para expressar essa informação da área abrangida por esse paralelogramo quando não é um retângulo perfeito, quando o ângulo entre si, entre cada um dos lados é de 90 graus. Qual será a área desse paralelogramo? Conhecendo essa informação angular, justamente essa área será equivalente à multiplicação de uma dimensão vezes a outra, mas não exatamente. Será a multiplicação dos módulos dos vetores, dos lados, vezes o seno do ângulo entre si. Se o ângulo for zero, seno de zero é zero, e não existiria área abrangida alguma. Se for 90 graus, serão perpendiculares e implicaria na máxima informação. E com base a essa noção dos vetores e o produto vetorial, pode-se definir o produto misto, que representa o volume desse paralelepípedo, cuja base não é uma base retangular e cuja altura também não é perpendicular à sua base. Ou, perdão, essa dimensão, ou essa aresta, não é perpendicular a essa base. Define-se a base e, portanto, projeta-se, mediante o produto escalar, a sua dimensão dessa aresta sobre a base. E obtém-se a sua altura. É uma mistura, mas funciona basicamente, e por enquanto não aplicaremos essa noção, mas queria mostrar-lhes que essa informação serve para expressar um pseudo-vetor ou um quasi-vetor área. A área não se expressa como um vetor, mas física e matematicamente se pode expressar como um vetor. Um vetor que seja perpendicular à superfície, e satisfaz com essa definição, e esse vetor, o módulo, representará a informação de área. 9 metros quadrados, 1 metro quadrado ou 1 centímetro quadrado. É um vetor perpendicular à superfície. E a direção perpendicular a qualquer superfície define-se como a direção normal, em matemática e em física também. E por último, esse exemplo daqui. Se não há perguntas, permita-me fazer esse último exemplo. Se diz que há uma pessoa, uma mulher, que caminha e desloca-se mediante essa direção denotada por esse vetor. 250 metros nessa direção, respeito ao eixo Y, não ao eixo X. Na direção ao leste do norte. E, posteriormente, continua deslocando-se ao longo do eixo do leste, que nessa imagem, o eixo X, 175 metros ao leste. Determinar o vetor de deslocamento e seu módulo. Ou seja, o vetor A terá componentes. Mas quanto vale, ou como expressar a componente ao longo do eixo X? Mediante qual relação trigonométrica? Se ao longo do eixo X, deverá ser uma componente que seja paralela ao eixo X. E essa componente paralela é oposta ao ângulo de 30. E se é oposta à relação trigonométrica que associa o cateto oposto ao ângulo é seno de 30. Conhecendo o módulo, mas agora será em função de seno de 30. Quando
expressas em relação ao eixo Y. Nesse caso particular, não se faz com x, não se faz com cosseno, se faz com seno. E no eixo no eixo Y será mediante o cateto adjacente, relacionado com cosseno de 30 graus, que pertence a essa direção Y. E o vetor B é mais fácil, é mais simples, pois é um deslocamento líquido ao longo da direção do leste, ao longo do eixo X. Líquido equivalente a 175 metros. E 0 ao longo do eixo Y. A soma algébrica, essa informação, seno de 30 equivalente a 1/2. Mas 175 resulta nesse número bonito, 300 metros. Cosseno de 30 é raiz de 3 por 2 e resulta nesse número não tão bonito, mas ainda assim é um pouco menor, 216,5 metros. Para que fazer esse cálculo? Para dizer que esse vetor de deslocamento mostra a posição final respeito da posição inicial. Esse vetor C, somando esses deslocamentos individuais, cujo módulo pode se expressar em função das suas componentes. A componente em X, 300 metros, e a componente em Y, 216,5 metros. Ou seja, que mediante o teorema de Pitágoras, tem-se que o módulo do deslocamento será equivalente a 370, deslocado. Mas é a distância que a mulher caminhou? Caminhou equivalente a 370 metros? Não. Foi o deslocamento, a diferença de posição final, finalizou nessa posição e partiu dessa posição. Liquidamente, a sua posição final, respeito da inicial, representa-se por um vetor que denote o seu deslocamento, com essas componentes ou com esse módulo, e poderíamos calcular a sua direção. Mas percorreu uma distância bem maior, de 425 metros, ou seja, a soma de 250 mais 175. Percorreu uma maior distância e podemos dizer que, intuitivamente, o deslocamento sempre será menor ou igual à sua distância percorrida. Quando será igual? Quando um deslocamento seja a continuação de outro. Nesse caso, é uma adição direta. E quando será zero? Quando seja ida e volta, nessa posição. Nesse caso, essa informação, esse exercício tem um propósito. E esse propósito é justamente mostrar essa desigualdade triangular. Porque nesse caso, se diz que o módulo do vetor soma sempre será menor ou igual à soma dos módulos dos vetores, que no deslocamento coincide muito bem com essa desigualdade. Se foi e voltou à mesma posição inicial, deslocou-se 0, mas caminhou 1 quilômetro e voltou pelo mesmo caminho, caminhou 2 quilômetros, deslocando-se 0. Essa desigualdade triangular implicaria que não existe maneira alguma de criar um triângulo com essas dimensões, 3, 1 e 2. Por quê? Porque a soma de 3 não se expressa algebricamente ou ou vetorialmente mediante essa contribuição de 1 mais 2. Poderia ser 1 mais 2, mas seria 1 ao longo da mesma direção da base desse triângulo e 2 na mesma direção da base desse triângulo. Seria um triângulo com área? Não, perderia sua área e, portanto, não seria um triângulo. Ou seja, se tivéssemos um barbante assim esticado, seria um triângulo? Não, seria um barbante esticado. Onde que estão os 3 ângulos internos? Não tem. E essa seria uma forma tentativa de mostrar-lhes essa desigualdade angular.